Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Duas denúncias que eu achei importantíssimas de trazer nesse vídeo. Primeiro, um jovem que estuda na Universidade Católica de Santos, chamado Cláudio Rezende, ele denunciou a ideologia dentro da universidade. Uma universidade que se diz católica, ela tem que, por moral, seguir os valores católicos. Agora, como que uma universidade que se diz católica, ela é doutrinadora lá para a esquerda, ou uma universidade católica que não aceita o contraditório? Opa! Se formos analisar justamente a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, que deu às pessoas o direito de defesa, o direito de apresentar argumentos de defesa. Mas aqui, pelo jeito, pela denúncia desse jovem católico chamado Cláudio Rezende, a Universidade Católica de Santos não tem aceitado aqueles que pensam diferente do esquerdismo. É muito sério. Um outro assunto que eu já toquei algumas vezes é com relação ao yoga. Essa técnica de meditação que vem do hinduísmo, do budismo, sei lá o que ismo. Mas a questão é que tem muito católico que pratica isso e acha que isso é não sei o que, meus irmãos, se for yoga, uma coisa é a pessoa fazer algum tipo de prática de respiração que não tem nada a ver com yoga. Agora, o yoga verdadeiro, cada posição que você faz é um louvor a um deus pagão, a um deus do yoga. Ou seja, um católico não pode ter essa prática. E eu vou trazer o testemunho de uma moça chamada Nicole Louise. É uma cantora. Confesso que eu entrei no Instagram dela, tem mais de 3 milhões de seguidores, eu não conhecia. Mas ela denuncia o yoga. E eu achei importantíssimo para alertar os católicos, porque tem muito católico que se diz católico e está fazendo o tal do yoga, entrando em um louvor aos falsos deuses. Isso é o que é compreendido pela nossa Santa Igreja, tá? Eu não estou falando algo como sendo algum tipo de intolerância, não. A pessoa tem direito de fazer o que quiser da sua vida. Se quiser plantar bananeira no yoga, que faça. Estou falando para católicos que isso é contrário à nossa fé, tá bom? Então, primeiro, eu quero trazer aqui a denúncia desse jovem Cláudio Rezende, da Universidade Católica de Santos, que agora vai ter Dom Mol, hein? De bispo. Eita! Dom Mol, olha, teologia da libertação, hein? Perseguindo os influenciadores católicos, hein? Vamos ver. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu não sou de fazer vídeo, nem sei gravar vídeo, não sei me comunicar com uma câmera, mas eu preciso falar disso porque é uma coisa muito importante, especialmente para você que é de Santos, para você que faz universidade católica, ou para você que é católico, ou ao menos uma pessoa honesta. Se você é somente honesto, independentemente da tua visão ou crença, assista até o final, porque a gente está vivendo a maior vigarice que eu já vi na minha experiência acadêmica. E olha que eu já frequentei como ouvinte várias aulas da USP, a mesma USP que tem, por exemplo, Maria Helena Chauí como uma patrona, como um ídolo. Pois bem, eu faço universidade católica,
que responde ao bispo. Atualmente, na Diocese de Santos, é o Dom Tarcísio, mas em breve, em setembro, será Dom Joaquim Moll. Muito bem, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano eu fiz um trabalho, e citei naturalmente o Olavo de Carvalho, porque ele é um baita pensador. Ele é um baita pensador. Ele conseguiu muito mais sem diploma do que muitos fazem no curso que fosse no USP. Muito bem. Enviei meu trabalho para o escrutínio dos professores, quando uma das professoras me chama ao fim da aula e fala assim: Cláudio, se você citar de novo o Olavo no seu trabalho, não só você, como todo o teu grupo vai ter 0. Eu naturalmente esperando qualquer tipo de perseguição ideológica por parte dos dirigentes de uma universidade, qualquer que seja, porque é isso que acontece hoje em dia nesse país que se acha tão sério nas suas convicções científicas. Falei, professora, por quê? Ela me diz, porque o Olavo não tem diploma. Meramente um argumento que ela tirou do nada ali. Porque Cícero não tem diploma, Platão não tem diploma, Aristóteles não tem diploma, Sêneca não tem diploma, e eu cito todos. E eu falei isso para ela. Ela falou, não quero discussão, o assunto é outro. A gente já entendeu o que ela quis dizer. Recorri aos superiores, não aconteceu nada, não obtive nem resposta nos e-mails. Pois bem, esse ano, hoje, recebi um vídeo de uma amiga minha, que tem aí nos vídeos ao lado do meu Instagram, denunciando a mesma faculdade pelo mesmo problema. Acontece que está muito mais grave. Eles têm um negócio de amostras científicas, eles dão alguns temas e você escolhe e faz um trabalho pseudocientífico. E por que eu digo pseudo? Porque a ciência é uma coisa que a gente não aprende mais em nenhum lugar. Não nas universidades, pelo menos. Porque a ciência, como dizia Aristóteles, é o conhecimento pelas causas, é o status questionis, é a honestidade e é, acima de tudo, a liberdade de opinião, a liberdade do contraditório. Especialmente numa universidade católica, ou que se diz católica, não no adjetivo, mas na substância. Quando catolicismo sempre significou escolasticismo, como fazia São Tomás de Aquino, que não apenas argumentava a favor daquilo que cria, como pegava todos os argumentos contrários, mostrava-os sem medo e refutava-os um a um, porque a verdade estava do lado da igreja. E ainda está. Acontece que a igreja, ou pelo menos algumas de suas instituições, voltaram-se contra si mesmas. Bem, qual que é o problema? Vamos aos temas. Eu não vou conseguir colocar print aqui, que eu não sei mexer nessa coisa, mas os temas que são referidos no dito trabalho científico. A extrema-direita na internet, Brasil paralelo e a extrema-direita no Brasil, Brasil paralelo e o bolsonarismo e outros temas que tais. Primeiro que o primeiro passo da ciência é a lógica, como bem nos demonstra Aristóteles, Sêneca, até mesmo Plutarco nas obras mais científicas dele, ou Galeno, na questão da lógica estoica. Ora bem, a lógica ela quer rigor nos termos. Não há rigor numa palavra inventada como extrema-direita. Nenhum professor sério classificaria qualquer movimento político no Brasil atualmente como extrema-direita. Não se sabe nem o que é direita, nem o que é esquerda. A gente vive uma completa falcatrua. E é uma vergonha fazer parte de uma instituição dita católica, que tem um bispo como líder, como cabeça, como chefe, como aquele que dá os nomes e indica as pessoas, ter que passar por isso. Eu ser silenciado por citar um dos homens que mais converteu para o catolicismo, que foi o Olavo, que trouxe tantas almas, esteja ele certo ou errado nas suas visões sobre a igreja, mas ele trouxe muitas almas para a fé, inclusive a minha. Entendeu? Eu não sei se esse vídeo vai adiantar de alguma coisa, mas eu garanto, existe outra vida. E nessa outra vida, tudo aquilo que pode parecer supérfluo, como a verdade, como a ciência, né, como diz o lema da minha universidade, dilatando o espaço da ciência, dilatando o espaço da verdade, tudo isso vai ser cobrado. E vocês que silenciam, vocês que manipulam, vão ter um alto preço a pagar. É uma vergonha o que vocês fazem. Pois bem, meus irmãos, uma universidade católica, ela deve ser católica também nos seus conceitos. Nos seus conceitos. Como que uma universidade que se diz católica
só tem uma visão política da situação. A universidade é o local que eu saiba onde surgem os grandes debates. E nesses debates você pode dar a sua opinião. É o que acontecia com o próprio Charlie Kirk, que foi morto. Participava de debates em universidades e debates que sabiam escutar todos os lados da moeda. Entrando no outro assunto, referente ao yoga. E eu já fiz publicação, já falei em vídeo, que católico de verdade não pratica yoga. Porque cada posição do yoga é louvor a um deus pagão. Aquilo foi pensado para louvar os deuses do yoga, do hinduísmo. Mas, se você acha que isso é uma besteira, eu vou colocar aqui o vídeo da Nicole Louise, que você vai ver o testemunho dela sobre essa situação. Vou te falar um negócio bem sério. As pessoas precisam ter conscientização, entender que o mundo espiritual é muito sério. E eu falo isso com total clareza porque eu sei o que eu vi com os meus olhos e o que eu senti com a minha pele, com o meu dedo, com os meus ouvidos. Em 2024, eu fiz uma ativação que se chama Ativação da Kundalini. E eu permiti, espiritualmente, essa uma energia no yoga, é a energia mais poderosa, porém controversa. O contrário dela é a energia mais perigosa, se você não sabe usar, se você não tiver como administrar essa questão, essa energia, né? Assim, que é uma entidade. Dizem que ela é muito perigosa. E eu permiti que uma cobra espiritualmente, uma entidade, entre pela sua coluna, entrelaça. O que ela fez e do que tem provavelmente milhares de pessoas Fazendo, achando que isso vai deixar a pessoa mais forte e não vai. Porque eu sei o que aconteceu com a minha vida e eu vou falar pra vocês. Isso é muito sério. E aí, depois disso, passou-se dias e quando eu me envolvia em uma relação sexual, eu começava a tremer e travar. Meu corpo travava. Foi assim, algo muito forte. Eu paralisei, entortava. Eu falava, o que é isso? Mas eu não sentia choro, não era crise de ansiedade, não era problema psicológico. E eu sentia, eu batia assim, eu falava assim, meu Deus do céu, e tremia todinho, tremia assim, sozinha, assim, depois de uma relação sexual. E eu ficava 10 minutos desse jeito, até eu respirar. E E foi por um tempo. Isso aconteceu depois da ativação da Kundalini. Com certeza, tem muitos lugares e as pessoas continuam achando que é só energia. Mas isso começou a me deixar mais sexualizada, eu comecei a perder a minha pureza, comecei a tudo no meu trabalho. Ainda mais, né? Eu digo isso com muita naturalidade, muita confiança, porque eu sei que Deus já me curou. E se não fosse Deus agindo como Ele agiu e me curou, hoje eu tenho essa sinceridade de falar do que aconteceu. Mas hoje eu falo com tranquilidade, porque eu fui liberta. Ou seja, olha lá, né? O pecado da impureza agindo, como ela própria disse, através de uma entidade. Então, meus irmãos, essa é uma indicação. Os padres exorcistas sempre dizem, e é bom relembrar, católico não pratica yoga. Yoga não faz parte da doutrina católica, tá? Não faz parte da doutrina católica. Então, evite aquilo que pode, no fim das contas, ser uma abertura espiritual para as coisas que não são de Deus. Tá bom? Voltamos com a nossa promoção, apenas 48 horas, ou seja, então hoje dia 15 e amanhã dia 16, por conta do Dia do Consumidor. Então estamos lá novamente com o catecismo, a mesma promoção do começo do mês, agora 48 horas apenas, Catecismo Maior de São Pio X, as Bíblias, todas as Bíblias em promoção, hein? Bíblia do Padre Matos em promoção, a Catena Áurea, meus irmãos, com exclusividade, 51% de desconto. Mas eu quero falar desse livrinho aqui, ó, Cristão Bem Formado. Eu tô com duas versões aqui. Esse aqui está com 50% de desconto, são os mesmos, as duas aqui são os mesmos livros. Para vocês verem
como esse cristão bem formado é importante para a nossa formação, eu vou ler aqui um trechinho logo no início do livro. Prestem atenção. Ó. 2 são os artifícios que o demônio principalmente costuma usar para afastar o cristão do caminho da virtude. O primeiro é fazer crer que, para servir a Deus, é preciso levar uma vida melancólica, longe de todo divertimento e prazer. Mas não é assim, meu querido filho. Quero ensinar um plano de vida que o faça feliz e, ao mesmo tempo, conceda conhecer quais são os verdadeiros divertimento e encantos, de tal forma que possa dizer como Davi: servi a Deus com alegria. Tal é precisamente a finalidade dessa obra: ensinar a servir a Deus e a viver sempre feliz. Outro engano é a esperança de ter uma vida longa, convertendo-se quando estiver idoso ou na hora da morte. Muito cuidado, meu filho, porque muitos foram vítimas deste engano. Quem garante chegar a uma idade avançada? Seria preciso fazer um contrato com a morte. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, que delas dispõe como melhor lhe agrada. Mesmo que o nosso Senhor conceda uma vida longa, preste atenção neste aviso. A estrada que o homem escolher na juventude provavelmente será a mesma até a morte. Isto significa que, se começar a viver bem na mocidade, decisivamente viverá nesse caminho e terá uma boa morte, que será o princípio de uma felicidade eterna. Pelo contrário, se desde o começo deixasse dominar pelos vícios, possivelmente continuará assim em todas as etapas da vida e encontrará a eterna infidelidade, infelicidade. Para que tal desgraça não aconteça, proponho uma breve e fácil norma de vida, mas suficiente para você se tornar consolo para seus familiares, patriota honrado, bom cidadão na terra e mais tarde bem-aventurado habitante do céu. Logo no começo do cristão bem formado de Dom Bosco. Ou seja, é um manual de vida. É um manual de vida. Então, livrariacatólicosdeverdade.com.br, vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveite, que é somente hoje e amanhã, promoção relâmpago, 48 horas. Salve Maria e que viva Cristo Rei.